Tudo bom, Silvio? Como você está? Tudo bem, e você? Como vai? Tudo bom? Tudo certo também. Assim, indignada de ver essa ação truculenta da polícia contra os indígenas que se manifestavam hoje pela manhã. Então, assim, eu li o Leonardo Sakamoto hoje dizendo que o erro dos guaranis foi não estarem vestindo verde e amarelo, porque se eles estivessem com essa cor, a polícia não teria tido essa reação, né? Lembrando, é claro, dos bolsonaristas que fecharam rodovias no final do ano passado, após a eleição do presidente Lula, e a polícia não agiu dessa maneira. Eram manifestações que duraram dias, inclusive, né? E a gente não viu a polícia agindo dessa maneira. E hoje uma manifestação pacífica, eles estavam ali protestando por conta dessa votação em regime de urgência do marco temporal, e são atacados dessa forma pela polícia militar. Inclusive, eles já estavam em negociação com a polícia para desfazer aquele protesto que tinha se iniciado durante a madrugada. E mesmo assim, a polícia resolveu atacar. Quero te ouvir sobre isso tudo, Silvio. Thalita, é triste ver uma manifestação pacífica dos povos indígenas reivindicando seus direitos, né, sendo tratada pela polícia do governador do estado dessa forma, né? Truculenta, violenta, desrespeitando o direito de protesto e de reivindicação, que está assegurado na Constituição, né? Agora, a questão do marco temporal, ela é um tema que tem que ser visto de uma maneira inclusiva, mais abrangente. Eu vejo como uma reação do agronegócio contra os avanços, vamos dizer assim, que o governo Lula está propondo quando, por exemplo, cria o Ministério dos Povos Indígenas e atribui a esse ministério a tarefa de reconhecer os territórios e reconhecer as reservas indígenas, né? Quando você vê a discussão do marco temporal, você tem que olhar que isso é uma reação do agronegócio que não quer deixar de abrir mão. Ele quer entrar nas reservas, ele quer explorar isso, ele quer a mineração, o direito de colocar o gado lá, enfim, quer dizer, a destruição das reservas e dos próprios indígenas, né? Não está separado. Quer dizer, o assunto do CAR, por exemplo, que é o certificado agropecuário, que dá reconhecimento de propriedade privada, ele também foi desafiado e o agronegócio queria que ele fosse para o Ministério da Agricultura, que está na mão do agronegócio, né? Mas o governo Lula está fazendo um jogo. Por exemplo, a questão dos territórios indígenas agora é uma atribuição conjunta com o Ministério da Justiça, né? E o CAR parece que foi para o Ministério da Gestão. É um jogo, mas a gente tem que ter presente o seguinte: aqueles que financiaram o 8 de janeiro, que financiaram o bloqueio das estradas por tratores, né? Que, enfim, quer dizer, tentaram derrubar o Lula, né, dar o golpe, são os mesmos que estão agora discutindo o marco temporal. E eles cresceram 24% a sua bancada na Câmara dos Deputados. Agora são 300 deputados que são da Frente Parlamentar do Agronegócio, né, que defendem essas propostas. No Senado também, eles cresceram, são 47 sobre 81. Né? Então não há como deixar de considerar as demandas, as pressões desses setores, porque através desse tipo de coisa, que é a CPI do MST, que é o marco temporal, eles estão querendo pressionar o governo Lula e, se possível, desestabilizá-lo, né? Então, a questão do marco temporal, ele está muito ligado à questão da democracia no Brasil. Não é só uma questão indígena. É uma questão do respeito ao meio ambiente, à política de proteção que está sendo reformulada agora do meio ambiente, ao direito dos cidadãos, né, terem os seus lugares assegurados de moradia e de trabalho. A criminalização do MST vai no mesmo sentido. Quer dizer, é um ataque ao MST, mas é também um ataque ao governo Lula, que é acusado de conivência com o MST. E essa violência, ela não está sendo expressa só no Congresso, não.
Hoje, por exemplo, você tem notícias de que esse ano foi criado uma organização na Bahia, Invasão Zero se chama, que já conta com 800 fazendeiros associados, está presente em 14 cidades e com carreatas esses fazendeiros estão cercando assentamentos do MST, destruindo os barracos, tocando fogo em colchões, como aconteceu no dia 4 desse mês. Né? Então, eu vejo que não é um cenário tranquilo, é um cenário que envolve violência, envolve desafio ao governo eleito e envolve a tentativa de criar, tanto no Congresso quanto nas áreas em que esses fazendeiros operam, né, um clima de conflito, de beligerância, de polarização. Nós não podemos deixar também de considerar que esses fazendeiros financiaram os acampamentos em frente aos quartéis e, em grande parte, são bolsonaristas. Então, o que nós estamos vendo é uma rearticulação da pressão desses grupos, né, sobre o governo eleito e sobre os grupos que são sempre aqueles os mais vitimados, os mais fracos, aqueles que precisam da terra para trabalhar, os povos indígenas que foram quase... A gente tem o exemplo dos Yanomami, né, quer dizer, foram quase exterminados numa política de extermínio. Né? Então, é para ficar atento, porque esse conflito vai continuar, ele vai ficar pior, ele vai ficar mais intenso, e se não houver uma mobilização da sociedade civil para assegurar a defesa desses itens da Constituição, nós estaremos encrencados. Sim. Explicando para as pessoas, eu acho que todo mundo nessa altura sabe mais ou menos o que é o marco temporal e esse projeto que vai ser votado hoje, né? Mas o marco temporal coloca como território indígena o que estava ocupado na promulgação da Constituição de 88. Então, só o que estaria ocupado, terras ocupadas naquela data da promulgação da Constituição de 88, se não me engano é 5 de outubro de 88, que seria território indígena. Só que nesse momento a ditadura já tinha retirado de terras indígenas muitos dos indígenas, eles já tinham sido expulsos de muitas terras. Então, por isso que há uma movimentação muito grande hoje nas redes contrária à aprovação do PL do marco temporal. É uma discussão, inclusive, né, Silvio, que estava no STF, com essa mesma movimentação contrária pela não aprovação do marco temporal. O STF tinha adiado essa discussão e agora, então, nesse tratoraço que o Congresso está dando, pegou para votar em regime de urgência o marco temporal. A gente segue acompanhando, tá? Para ser votado hoje, vamos ver se isso acontece. Você quer falar? Então, só uma coisa que a gente precisa lembrar. Quando a invasão dos portugueses ocorreu no Brasil em 1500, eu chamo de invasão, né? Havia uma estimativa de ter 8 milhões de indígenas no Brasil. Depois que eles foram dizimando essa população, escravizando, jogando doenças que eles não eram imunes e tudo mais, essa população, para nosso escândalo, chegou no final dos anos 70, do século passado, a 70 mil pessoas. Ela só conseguiu aumentar essa população indígena depois que foram assegurados os seus territórios. Chega hoje a quase 1 milhão de pessoas, né? Mas sem os territórios, não tem como eles sobreviverem e manterem as suas identidades, a sua cultura, o seu jeito de viver. Né? Então, o que está em pauta também é não só o marco temporal, porque o marco temporal abre as reservas para a entrada dos exploradores de madeira, desmatamento, minério, gado, né? Se isso acontecer, esses povos indígenas continuam a estar em risco, tão vulneráveis quanto foram antes da criação dos seus territórios. É uma grande injustiça, é claro, com interesses, como o Silvio coloca aqui, por trás da aprovação desse projeto.